Café Corporativo de hoje traz um assunto muito interessante, porém não novo aqui no nosso programa, que é a propriedade intelectual. Só que hoje nós vamos dar um enfoque diferente, nós vamos falar a respeito da resolução de conflitos. E o nosso convidado de hoje é uma autoridade no assunto, que é o Dr. Adalto Emerenciano, que é meu amigo já faz alguns anos. Não é isso, Adalto? Que bom vê-lo. Obrigado. Satisfação. Muito obrigado por vir aqui ao Café Corporativo, é uma honra receber você. Muito obrigado. Okay. É uma honra estar contigo também, poder conversar um pouco sobre esse tema que eu gosto tanto. O Dr. Adalto Emerenciano é um advogado muito atuante na proteção dos direitos intelectuais, atua a nível nacional e internacional. Ele é um estudioso e pesquisador dos meios alternativos para assegurar a melhor proteção. Ele é agente da propriedade industrial inscrito no INPI, onde já tramitou com mais de 60 mil petições diversas, é um perito judicial em propriedade intelectual, conciliador judicial da 2ª Vara Civil de Campinas, recentemente formado conciliador pelo Sejusc, em 2019, né, Adalto? Agora esse ano? Esse ano. Pós-graduado, lato sensu, em Direito Civil Constitucional pela UERJ. Ele é pós-graduado em Direito Civil pela Metrocamp de Campinas, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Ciências Contábeis. Ele foi por anos professor da disciplina de Propriedade Intelectual da pós-graduação em Direito Empresarial da Metrocamp em Campinas. Ele é diretor fundador da ICAMP Marcas e Patentes. E eu começo o programa aqui com a nossa entrevista aqui com o Adalto, perguntando, Adalto, o mercado de propriedade intelectual, ele é um mercado grande? Ele é infinito, né? É. Ele é infinito. Tudo que você pensa, cria, inventa, pinta, fotografa, tudo que você faz pode ser patenteado, pode ser registrado, tem uma forma de proteção, né? Até mesmo os negócios, a sua fala, a licença do seu programa, tudo isso está dentro da proteção da propriedade intelectual e tem um mecanismo de proteção para isso, né? Ou seja, existe uma metodologia já toda criada, preparada, desenvolvida para essa proteção. Nós temos uma série de legislações, né? Nós temos a legislação da propriedade intelectual, a legislação de propriedade industrial, as normativas dos contratos de licença, nós temos o Código Civil que ampara em algum aspecto, né? Os nomes de empresa, os nomes das sociedades, já é o amparo pelo Código Civil. Tem um manancial de normas que, bem utilizada, protege tudo que você pensa. Pensou, criou, né? Tornou-se matéria, tem uma forma de proteger. Tem uma forma de proteger. Exatamente. E não só matéria, mas, de repente, um vídeo, um filme, alguma coisa assim. Uma frase, né? Uma frase bonita, pode ser protegido. Então, existem áreas do direito intelectual, por exemplo, existe uma diferença entre a propriedade industrial e autoral? Sim. Propriedade intelectual é aquilo que nós criamos. Intelectual, vem do intelecto, né? Propriedade industrial é aquilo que vai para a indústria, aquilo do comércio, os nomes, as marcas, a tecnologia está no ambiente da propriedade industrial. E o direito autoral está mais focado nas artes, proteção das artes. Uma figura, uma imagem, um desenho, uma fotografia, coisas assim estão protegidos, está no campo do direito autoral. E todos eles estão sobre o manto da propriedade intelectual. Mas aí a sociedade, ela fala muito que no fim acaba quebrando patente, acaba caindo, que a gente não consegue proteger exatamente as nossas criações. Mas eu conversando com profissionais da área, eu entendo que não, que a gente consegue proteger sim, né? É uma área do direito muito consistente, não é? Ele tem uma proteção muito grande, um respeito internacional muito grande. As empresas, as grandes corporações não investem em países que não têm uma boa proteção intelectual, porque ela traz o know-how, ela traz o conhecimento para ser explorado dentro daquele país. E se ali não houver uma boa legislação,
não vai dar a ele a segurança do seu investimento, do seu patrimônio aplicado naquele país. Então, ela é fundamental. A legislação de propriedade intelectual boa é um dos elementos incentivadores do desenvolvimento da nação. A do Brasil é boa? A do Brasil é ótima. Tá. Eu considero boa. Porque nós percebemos que a China talvez seja o maior, um mercado que mais quebra patente no mundo, não é? Eles têm essa fama, né? Mas eles também têm uma legislação boa. Existem muitas indenizações que ocorreram na China, muitas empresas foram condenadas lá. Empresa chinesa condenada por quebrar patente, por desrespeitar os direitos de propriedade intelectual de empresas estrangeiras. Então, a legislação... Então, não é bem assim. Aquela pirataria chinesa já está passando, tá? Em termos da proteção da propriedade intelectual, eles protegem marcas, protegem patentes, protegem os desenhos industriais. Funciona muito bem nesse sentido. Essa questão que no Brasil, alguns anos atrás, acho que 15, 20 anos atrás, o Brasil entrou com a quebra das patentes na indústria farmacêutica. Isso traz algum prejuízo para a imagem do país nesse sentido? Eu entendo que não. Veja só, quando há um excesso, um abuso, quando nós ouvimos aquela história da quebra da patente, aí não vamos trazer nomes aqui porque não fica bem, mas quando houve a quebra da patente, na verdade, estava havendo um preço excessivo cobrado pelo fabricante aqui dentro do nosso país. Então, estava tornando-se inviável. Não tinha como a sociedade adquirir o produto, ele era muito caro. E ele podia ser produzido dentro do país por 10% do valor. E isto chegou um momento que o governo teve que aplicar um dos princípios constitucionais nosso, que é o interesse social, o interesse econômico da nação, porque a evasão de divisa estava muito alta. Então veio esse termo, quebra de patente. Na verdade, não é quebra de patente, tecnicamente falando. É licença compulsória. É um procedimento de que se o preço está abusivo ou se aquela invenção, aquela tecnologia não está sendo bem explorada ou em quantidade, em volume que a nação precisa, porque um determinado laboratório tem uma patente, aí ele põe uma pequena produção para que o preço exagere, quer dizer, não está dando conta da demanda, surge então a licença compulsória. O governo determina, tá? Pode determinar, isso é coisa rara na nação, não tem tanto assim, mas o governo determina um pagamento de royalty para aquele inventor e atendendo os interesses sociais do país, ele faz o chamado quebra de patente. Adalto, quando há conflitos nesse sentido, quando uma empresa se sente prejudicada em relação ao produto da outra empresa, ou a marca, ou alguma coisa que ela lançou, vai para a justiça, correto? E quando chega na justiça, como é que o juiz decide? Bem, o juiz tem um poder de decisão, mas os juízes são habilidosos bastante para pegar determinado tema e falar, isso aqui eu quero ajuda. Aí eles chamam um perito. Esse conflito, esse questionamento extrapola o cotidiano dele, ele busca a ajuda do perito, que é o perito, aquele homem de confiança do juiz, que é especialista, expert em alguma coisa. No caso da propriedade intelectual, seria um perito em propriedade intelectual, que é um dos trabalhos que eu faço aí há bastante tempo, né?